Opa. Everson. Flávio Kitazumi, diretor de Trânsito e Transporte. Já vai começar. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por essa vereadora, Chiara Ranieri Baceto. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263/90, Regimento Interno, para debater o Vale Transporte Passe Estudante adquiridos pelas entidades assistenciais. Presentes a essa audiência pública, essa vereadora e também o vereador Gilson Rodrigues de Lima. Foram convocados e estão presentes a senhora secretária municipal do Bem-Estar Social, Ana Cristina de Carvalho Salles Toledo, o senhor secretário municipal de Economia e Finanças, Everton de Araújo Basílio, e o senhor presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, em Durbe, Everson Demarque. O Everson está com probleminha de saúde, está fazendo de forma remota, mas está aqui conosco. Tá? Vereador Sérgio Brum acaba de entrar aqui na audiência pública também. Foram convidados também a prefeita, a Diretoria Regional de Ensino, o Conselho Municipal de Assistência Social, o presidente da Associação das Entidades Assistenciais de Bauru e Região, o Luiz Gustavo Melo de Oliveira, também a empresa Oswaldo Brambila, as empresas Grande Bauru e Cidade Sem Limites, a Associação das Associações das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Bauru, a Transurb, os agentes de integração empresa-escola, as entidades assistenciais e todos os interessados. Nós temos aqui muitos presentes a essa audiência pública. Eu vou pular nesse momento o registro de todos, a gente está com esse registro aqui no chat, e aqui presentes na nossa reunião também temos outras pessoas presentes, né? A Secretaria de Saúde também se faz presente aqui. Bom dia a todos vocês. Então, eu vou, para a gente não perder muito o time, porque eu acho que não é uma audiência tão longa assim, né? Porque é um tema muito objetivo. Eu gostaria já de iniciar aqui registrando. Ana, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? Porque isso que eu vou falar agora são de levantamentos que nós fizemos rapidamente, tá? De uma situação que nos foi trazida, dentre outras, né, sobre a crise, na verdade, das entidades assistenciais, que é uma crise que já vem se alongando. E ela é real e nos preocupa muito, né? Em outras oportunidades, nós já tivemos a colocação de que as entidades são sempre muito discretas, né? Elas dificilmente procuram a Câmara Municipal. Então, quando procuram, nós ficamos bastante preocupados, né? E, mais uma vez, a gente recebe, né, até por o período mesmo que nós estamos vivendo, que é um período de chamamento público, de definição de valores de repasse, né, nós recebemos também entidades preocupadas com esse equilíbrio, né, das suas contas, em especial as entidades que trabalham o programa de estímulo ao primeiro emprego, né, e muito preocupadas com o valor de repasse e os custos com alimentação e transporte, né? A alimentação a gente sabe que disparou realmente. Então, há um desequilíbrio quando a gente fala de uma porcentagem de repasse, né, que já tem um impacto, porque
essa porcentagem de repasse não acompanha o dissídio, né, dos profissionais que são colocados à disposição dos serviços oferecidos dentro dessas entidades. E a questão do passe chegou para a gente como uma preocupação, e aí eu entendi ser importante a gente discutir um pouquinho, né, como é que a gente pode, de alguma forma, estar contribuindo. E para isso nós chamamos, obviamente, né, além da própria secretaria do Bem-Estar Social e da Secretaria de Finanças, que conhecem com profundidade, né, esse detalhamento dos repasses, né, o quanto esse repasse vai ter de aumento para cada tipo de serviço, e aí não é a entidade, é o serviço, né? Então, nós chamamos também aqueles que estão no sistema, né, de transporte, então a Indurb, nós chamamos também as empresas, chamamos as 2 empresas que estão hoje em audiência fora de Bauru, e aí uma dificuldade, mas tive conversa ontem com a empresa, e também chamamos, né, a Abrambila, porque talvez traga alguma contribuição, e eu agradeço o Elson por estar participando aqui conosco, que são empresas que estão aqui no município, né, que tem contrato com a prefeitura, e quem sabe a gente não sai fora da caixa e encontra aí uma solução, né, além daquela óbvia que é da ampliação do valor do repasse, né? Então, é isso que eu gostaria de inicialmente colocar, né? Dizer que a gente está com toda a legislação aqui reunida, viu, gente? Depois, se você quiser, a gente te encaminha uma cópia, porque acho que vale aqui uma boa reflexão, né? Toda a legislação do Sistema Municipal de Transporte Público, né? Também contratos, a legislação do estágio, do primeiro emprego, né? Portarias, então tudo que regula o transporte a gente reuniu aqui, tá? Nós temos aqui, Ana, você me corrige, mas para a gente aqui, olha, nós trabalhamos com as entidades que têm convênio com a prefeitura, tá? Então, para o estímulo ao programa emprego, na nossa triagem aqui, Associação, Comunidade, Ação e Êxodo, ACAE, Beta, Consórcio Intermunicipal de Promoção Social, CIPES, a Legião Feminina de Bauru, a Legião Mirim de Bauru, e o Programa de Integração e Assistência à Criança e Adolescente, a ELESAB. É isso, né? Não esqueci nada? Nenhuma. Tá. Nós convidamos, na verdade, todas as entidades, tá bom? Então, a gente agradece aqui também todos que puderam estar presentes, né? Além da ACAE, nós temos a Casa do Garoto, dos Padres Rogacionistas, também o SEAC, né, a Fundato, o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, né, o Núcleo Amizade, a ELESAB, a gente tem aqui o Ferraz, a Nova Esperança, também tem os programas de integração e assistência à criança e adolescente, PTR, Cozinha Comunitária, que também é da ELESAB, né, a Sorri, e para a gente dar aí segmento, né, e a gente não ficar só nas apresentações aqui, eu gostaria, Ana, que, se possível, você colocasse aqui para todos, né, como é que vocês pensam essa responsabilidade com o transporte, né, dos, vamos dizer assim, estudantes que estão num momento de contraturno, num momento, né, de aprendizagem, diferente daquela aprendizagem convencional, que é a educacional, em atividades nessas entidades, e aí dependem, né, do transporte, e de alguma forma tem que ou a entidade arcar com esse custo do transporte, né, ou de alguma forma a prefeitura subsidiar, ou com a transferência direta para a empresa, que não é o caso aqui, né, ou
com a entidade comprando diretamente o passe. Então, gostaria que você, se possível, desse uma explanação geral, como é que hoje está organizada essa questão do transporte, né? Se só existe a possibilidade realmente da entidade comprar o passe com aquilo que já é repassado, ou a gente ter algo separadamente para as entidades que trabalham com esse estímulo ao primeiro emprego, que são estudantes, né? Então, que teriam aí o passe estudante, né? Mas que são comprados pelas entidades. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma explanação em relação ao estímulo ao primeiro emprego, né? O estímulo ao primeiro emprego, ele é um programa, na verdade, né? Ele não é um serviço tipificado pela assistência social, né? Então, portanto, a gente só tem mesmo o custeio a partir do município, né? Nós não temos nenhum piso, nada que seja referente ao programa de estímulo ao primeiro emprego. E, na verdade, inclusive, assim, as orientações que nós temos em relação à assistência social é que, na verdade, os pisos, os recursos que nós temos em termos de assistência social, né, não seria para financiamento em relação ao mundo do trabalho. Mas nós temos todo um contexto histórico, né, e de atendimento, um contexto técnico, inclusive, no município de Bauru. E, tecnicamente, nós avaliamos, sim, o serviço de estímulo ao primeiro emprego, embora não esteja na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, como um serviço de proteção, né? Por quê? Porque nós já tentamos, no município, implantar o serviço de convivência para adolescentes e jovens, né, que é aquele serviço que ele é voltado especificamente para o fortalecimento de vínculos, aquele serviço que está diretamente ligado ao CRAS, porque é um serviço complementar ao CRAS, que é trabalhado em termos de faixa etária, né? Nós temos alguns poucos núcleos ainda no município, mas nós sabemos que, tradicionalmente, os nossos jovens, eles têm, assim, uma referência nessas organizações, né, que afinal, existem no município muito antes da implantação do SUAS, né? Então, a manutenção, o financiamento do estímulo ao primeiro emprego foi uma decisão que nós tomamos técnica, porque nós entendemos, sim, que ele é um serviço de proteção, né? Por quê? Porque ali também acaba sendo um espaço de convivência, um espaço de formação, né? É claro que a assistência social, o principal foco dela não é mesmo, né, a questão do mercado de trabalho, a questão, né, do emprego em si, porque isso a gente tem que ter uma parceria com as secretarias de desenvolvimento econômico, né, com outras, e mesmo a questão da formação, né? A formação, ela entra também num caráter muito vinculado à questão da formação mesmo, da educação. Tanto é que, para que as organizações elas consigam encaminhar para o mercado de trabalho, elas precisam ter uma certificação do Ministério do Trabalho, né? Não é só da assistência social, mas precisa ter essa certificação do Ministério do Trabalho. Então, dito isso, o que nós temos? Nós temos, né, muitos jovens que participam e são extremamente bem atendidos no município dentro dessas organizações, né? O que ocorre? Que nem seria uma exigência que as organizações ofertassem a alimentação, mas todas elas acabam ofertando alimentação, todo tipo de atendimento, né? Em relação ao que nós colocamos no padrão normativo, inclusive quando a gente faz o chamamento público, né, não é uma exigência que eles ofertem, mas a gente sabe que eles ofertam, eles têm maior, assim, responsabilidade, cuidado e carinho com os nossos jovens, né? Dentro do financiamento que nós temos da assistência, de fato, esse recurso ele é destinado praticamente para o RH que eles precisam em relação à formação, aos instrutores, à equipe técnica, né? Então, não existe assim, algo que a gente coloque que seja destinado exclusivamente para a questão do custeio de vale transporte.
Embora algumas organizações, quando elas apresentam o plano de aplicação para a gente, de que forma que elas utilizarão o recurso, nós autorizamos. A gente nunca negou que isso possa custear, mas a gente sabe que dentro, né, assim, do valor e do orçamento, muitas vezes acaba não sendo possível. O que a SEBS tem em relação, que acaba sendo de responsabilidade da SEBS, inclusive por uma questão de legislação, né, do próprio município, a SEBS ela é quem financia o passe estudante no município de Bauru. Né? Então, todo esse recurso é custeado pela SEBS. Então, assim, dentro da legislação, todos os estudantes têm direito a essa tarifa social, vamos dizer assim, né? Onde existe uma contrapartida do usuário e os outros 50% desse valor é custeado pela SEBS. Né? Hoje, esse valor ele varia muito, mas ele gira em torno, muitas vezes, de 150 a 200 mil por mês. Né, que a SEBS acaba financiando este valor para o custeio do passe estudante. Quando nós falamos em termos de política de assistência social, o Vale Transporte em si, ele entra, então assim, a gente acaba tendo legislações que são, né, nacionais e as legislações que a gente tem no município que muitas vezes precisam ser revistas, né? Dentro da política de assistência social, o Vale Transporte ou a passagem de transporte, ela entra como um benefício eventual. Nós temos legislações que dizem isso. Né? Então, toda essa questão também contínua acaba conflitando com aquilo que a gente tem de normas e orientações dentro da política de assistência social. Então, hoje, é o que a gente tem. Né? Não existe, nem para a SEBS, nem para as organizações, as tarifas, vamos supor, o CRAS, ele também oferta Vale Transporte para algumas famílias que residem distante, o cadastro único. Só que, quando nós vamos adquirir esse Vale Transporte, nós também pagamos a tarifa normalmente. Né? É o valor normal, porque não é aquele destinado para o estudante e tudo mais, que ele próprio vai lá e solicita, mas nós que adquirimos. Né? Então, em termos de transporte, os alunos, né, do ensino fundamental, que estão na educação, que residem distante das suas, que estudam distante dos seus domicílios, né, tem a questão do transporte da educação, porque é próprio para a educação, mas nós não teríamos um transporte que fosse específico para levar para os serviços socioassistenciais. Então, hoje, é basicamente a realidade que nós temos. Né? Quando a gente fez, inclusive, a avaliação dos serviços, que a gente teve que fazer os reajustes e tudo mais, haviam serviços que não tinha como a gente não reajustar um pouco mais, até porque esses mesmos, né, jovens, adolescentes, crianças, eles moram no lugar. Né? Então, muitas vezes, o serviço de acolhimento, ele está com 10 crianças, 10 adolescentes. Então, imagine uma casa que acaba tendo que bancar isso 24 horas. Né? Então, o custo disso foi muito maior. Então, quando a gente foi fazer o orçamento, o planejamento, e dentro do que nós tínhamos, em termos, né, assim, de possibilidade de reajuste, que a gente chegou a 15% de aumento dentro do nosso orçamento, nós tivemos que fazer mais ou menos isso. Então, a gente começou, olha, aquilo que a gente obriga, porque nós obrigamos as organizações em serviço de acolhimento, ofertar alimentação, inclusive custear também, né? Porque se a criança mora ali, eles também têm que bancar o transporte, né? Eles também têm que fazer tudo, levar ao médico. Então, isso tudo fica por conta do serviço de acolhimento. Então, quando a gente começou a fazer essas divisões e o que nós tínhamos em termos de recurso, então a gente foi priorizando, né? A gente teve que priorizar alguns serviços por conta dessa questão. Né? Então, a gente procurou fazer meio que um quebra-cabeça que a gente vai montando, né, dentro do orçamento que a gente tem. Então, a gente vai direcionando. Né? Em termos de assistência social, o que nós temos a dizer, assim, eu estou na assistência há muitos anos, né? E a gente nunca teve um reajuste, né, assim, crescente como a gente vem tendo. Né? Mas, de fato, a realidade social ela está, né, assim, muito complicada, sobretudo depois de toda essa questão de pandemia que o Brasil inteiro passou. Né? Então, eu entendo, eu acolho, né, o que as organizações nos trazem. Né?
Mas é algo assim que, de fato, nós teríamos que estudar, que verificar, né, de que forma seria possível a gente contribuir, né, porque hoje a gente está fazendo aquilo que é o possível. Né? Queria só registrar, né, aqui algumas presenças. Nós temos aqui da Diretoria de Ensino de Bauru, Judite Jaime, acompanhando o Everson Demarque, presidente da Indurb, o diretor de Trânsito e Transporte, o Flávio Kitazumi, e também o gerente de Transportes Coletivos, o Vitor Rocha Silveira. E aqui no nosso plenário aqui, nós temos ainda da Secretaria Municipal de Saúde, o Ezequiel Aparecido dos Santos, está acompanhado aqui da Patrícia Bulhões e do Marcelo Paine, gestores também do contrato do Passe Saúde. Eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Eu queria que alguma entidade falasse a respeito dessa dificuldade, sabe, que foi apresentada aqui para a gente, né, para que a gente tenha na audiência a compreensão do quão difícil está sendo, e que a gente comece a pensar se de repente não é na assistência, né, Ana? Porque primeiro emprego pode ser assistência, mas pode não ser também, né? Não pode ser desenvolvimento? Não pode ser educação? Não sei. Onde tem dinheiro? Everton, onde tem dinheiro? Não, é verdade, eu fiquei pensando muito na educação, né? Eu não sei se há alguma possibilidade nesse sentido, mas até porque a educação né? A educação municipal para ali no ensino fundamental, mas a gente tem a diretoria de ensino também, então aí a gente teria até o ensino médio, até a conclusão do ensino médio, que a gente poderia, de repente, estar imaginando, de alguma forma, um programa ser vinculado à educação e um caminho para buscar recursos, que talvez não seja o caminho que nós temos adotado aqui em Bauru, né? Eu falei até que eu ia buscar, né, no Estado alguma fonte de recursos que a gente pudesse estar aplicando, porque eu entendo vocês, viu? A Ana, Everton, né? Como é que a gente mantém ali, olha, para assistência vai ser isso aqui, né? E aí como é que a gente divide? E está faltando, de qualquer forma está faltando, né? E eu fico muito sentida, assim, de quando a gente recebe a entidade que não sabe mais o que fazer e diz, nós vamos parar. E eu tenho muito medo que pare mesmo, né? Porque se está dizendo que vai parar, pode ser, Gilson, vou passar a palavra para você. Não, sim, caiu aqui. Sem dúvida, realmente preocupa, né? A gente sabe da importância do poder público para suprir a carência, aliás, da iniciativa privada, para suprir a carência do poder público na questão da assistência social. Então, a gente não pode efetivamente permitir que isso ocorra. E a busca de soluções é o que a gente faz aqui, é o que a gente está pretendendo, e esperamos que a gente possa avançar em algum sentido. E, como disse a Chiara, quem sabe pensar algo fora da assistência social, talvez chegando aí na verba da educação, se o caso, já que lá sobra, constitucionalmente previsto os 25%, vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa nesse sentido. Felipe, alguém se habilitou aí? Não, só o Luiz Fernando da Legião, que é o tesoureiro, acabou de colocar uma mensagem, mas acho que pode convidá-los para falar, tá? Vice-presidente. Fala, Ana, pode falar, fica à vontade. Eu só gostaria de ressaltar, que eu até nem comentei, até nessa busca da gente verificar a possibilidade da educação colaborar conosco nisso, porque hoje o Passe Estudante ele é totalmente financiado pela SEBS, né? Então, nós já solicitamos um parecer jurídico para que a gente
verifica essa possibilidade, e dentro da legislação, o que a gente teve desse parecer jurídico é que é possível que a educação financie o que diz respeito ao fundamental, a educação municipal, tá? A gente fez a consulta em termos de educação municipal mesmo, que é possível desde que seja até o ensino fundamental, que é o que preconiza a legislação. Né? Agora, em termos maiores, nós não temos esse estudo ainda, né, de verificar em termos de educação, eu não sei, estadual, né, porque, na verdade, a gente custeia não só até o ensino médio, a gente custeia, inclusive, a universidade. Né? Então, aí reside o problema, né? Porque se for só ensino municipal, a gente vai ter até o final do ensino fundamental, que é onde começa, na verdade, o programa de estímulo ao primeiro emprego, né, pela faixa etária. Então, eu acho que não resolve muito, né, Ana? Dentro desse estudo que nós temos hoje, nós financiamos em torno de 7.500, mais ou menos, estudantes, né? Aí é em quantidade de estudantes. Desses, 1/3 é fundamental, o restante é médio e superior. A grande maioria encontra-se mesmo no médio. Médio e superior. É isso mesmo. 7.500, Ana? Mês. Isso, são os estudantes que estão cadastrados. É que, assim, na verdade, eles vão recarregando. Então, assim, há meses que eles utilizam tudo ou acaba ficando. Então, a gente paga de acordo com a utilização deles. Mas, hoje, no cadastro ativo, atualizado, de alunos regularmente matriculados, nós temos em torno de quase 7.500 alunos. Tem um montante disso, Ana? Em termos de recurso, você fala? É isso que eu falei, que varia mais ou menos de 150 mil a 200 mil por mês. 150 a 200. Pode chamar a Maria Geni, vice-presidente. Eu gostaria de convidar a Maria Geni, se puder, ela é vice-presidente da Legião Feminina de Bauru, para falar um pouquinho sobre a realidade da Legião. Estão me ouvindo? Oi, sim, bom dia. Bom dia a todos. E estou representando nesse momento a Legião Feminina de Bauru. E nós procuramos resolver esse problema porque nós estamos realmente com dificuldade com o Vale Transporte. Para nós está muito caro realmente efetuar esse benefício. Então, nós queríamos realmente reduzir esse custo para a entidade. O que nos importa é realmente isso, reduzir esse custo. Nós já estamos com uma série de problemas com alimentação, na nossa verba, nós sabemos que a prefeitura está com dificuldade também de repasse, nós vamos ter que fazer muitas campanhas para poder conseguir manter a entidade. Então, por isso que nós procuramos e estamos empenhados em resolver essa questão, em diminuir realmente o custo do Vale Transporte para a entidade. O que pudesse fazer nesse sentido seria muito bom. Dona Maria Geni, quanto que é investido por mês aí na Legião Feminina, só no passe? Em torno de R$ 8.000 mensais. É significativo, né? É que às vezes a gente não tem a dimensão. Quantas adolescentes são atendidas pela Legião?
250. Olha só, 250 e 8 mil mensais só de só de transporte. É muito Exatamente. significativo, né? Então, é essa a realidade que nós temos, né? Como a Legião Feminina, as outras entidades também têm, né, essa mesma situação postas. Eu agradeço, viu, dona Maria Janine? Nós vamos seguir aqui nas discussões. Eu queria até perguntar para o Ezequiel, se o Ezequiel quer fazer uma colocação para a gente de como que a saúde está tratando essa questão do passe saúde. É da mesma forma? Bom dia a todos. Eu vou pedir para o Marcelo e a Patrícia explanar, porque eles são gestores, então estão bem afinadinhos com o passe saúde. Tá, perfeito. Obrigada. Bom dia a todos. Marcelo, sou um dos gestores do contrato do Passe Saúde. O que vocês gostariam de saber exatamente? Na verdade, eu fiquei até assim, feliz de ter vocês aqui na audiência pública, né? Já que nós temos a questão do passe saúde também, né? E tem uma gestão que é feita pela Secretaria de Saúde, como tem na SEBES, né? De repente tem algum elemento na saúde que possa ser aproveitado para que outras secretarias, que talvez não seja a SEBES, nós falamos da educação, do desenvolvimento econômico, de repente, talvez a gente tenha uma outra possibilidade, né? Não sei, no caso da saúde, como é que funciona a questão do passe, né? Então, acho que seria importante estar compartilhando com a gente nesse sentido. Seria o volume, né, do que é pago, quantas pessoas são atendidas com o programa. Então, o Passe Saúde funciona assim, ó. O munícipe vai até o posto de saúde, passa pelo clínico, passa por um atendimento e é direcionado a um serviço de referência, seja AME, estadual, hospital de base, um atendimento que lá no posto de saúde não é ofertado. E aí passa pela assistente social do posto de saúde faz uma avaliação social deste paciente e dentro do decreto, que é o decreto 10.507 de 2007, vou repetir, 10.507 de 2007, que nos norteia em relação à dispensação do passe saúde. Então, ela faz essa avaliação, tendo por base esse decreto, faz uma avaliação social dele, para saber se tem direito ou não à dispensação do passe. Quando é isso, passe saúde, nós temos dois tipos, a recarga do cartão saúde e o passe saúde de papel. Então, mensalmente, nós fazemos a distribuição desse passe de papel. Então, cada unidade básica tem a sua cota, a gente distribui a cota e encaminha para as unidades no começo de todo mês. Tá? E as recargas dos cartões são feitas todo dia 10 do mês. Vocês vão me perguntar, para que serve o cartão? Para tratamentos contínuos, que fica inviável a distribuição do passe de papel, então a gente faz a recarga mensal desses cartões. Tratamentos contínuos, oncológicos, estadual, tem também a Rede Ser, que é a PA e a Sorri, que também é um tratamento contínuo, então é direcionado basicamente a essas três instituições. E o passe de papel também é distribuído pelas unidades básicas, no sentido de quê? No sentido de fazer esse transporte entre o bairro da pessoa e o AME, o bairro da pessoa estadual, e para um primeiro atendimento na PA e na Sorri, que se faz uma avaliação multidisciplinar primeiro, para depois eles decidirem qual é o tratamento adequado a ser feito. Então, seria basicamente isso. Em torno de valores, tá? A gente tem aqui, trouxe um histórico aqui, anual. A gente tem um gasto anual de 650 a 700 mil reais por ano, tá? Teve uma pequena queda em 2020 por causa da pandemia, né?
Então, essa mais ou menos os gastos que a gente tem anualmente, de 650 a 700 mil reais. Basicamente, o Passe Saúde é isso. Esse passe saúde, ele é pago no valor integral da passagem? Sim, integral. Integral, Sim. né? Atualmente, R$ 4,85, né? A SEBRES também, integral. Esses que eu te falei que nós concedemos através, também é feito isso, né? Então, cada unidade de CRAS tem também as quantidades para atender as famílias e a central do cadastro único, né? Mas quando nós fazemos e efetuamos a compra, é no valor normal, né? Então, hoje, nós temos, e muitas vezes a gente acaba, assim, ofertando para aquelas famílias que estão realmente numa localidade mais distante, né? Porque algumas moram bem próximos ali do CRAS, mas às vezes é feito encaminhamento mesmo, né? Olha, vai ser encaminhado para tomar alguma providência, para verificar a documentação, né? Ou mesmo para ir para o próprio cadastro único, então a gente disponibiliza nessas condições. Tá certo. Nós estamos aqui com algumas outras entidades, a Legião, além da Legião Feminina, está a Legião Mirim, o CIPES, a Elisab e a Casa do Garoto. Eu gostaria de convidar, caso queiram fazer alguma colocação a respeito da situação da entidade com relação ao passe, para que fiquem à vontade. Ana, acho que a saúde seria legal também. Esse passe que é oferecido e que é pago no valor integral, não tem nenhum auxílio de nenhum governo, é só a prefeitura. Só municipal. Só municipal. Eu ia passar para o Everton, mas eu vou passar para o Everson. Vou passar para o Everson, porque eu não vejo muito o Everson, aí eu fico com saudade dele. Bom dia, vereadora. Bom dia. Também estou com saudade de todo mundo aí. Vereador Gilson, Serginho, que está acompanhando a gente aí, a secretária Ana, o secretário Everton. Vereadora, eu queria só deixar claro, né, algumas colocações. Às vezes a gente vê as pessoas pedindo para a Endurb dar desconto na passagem de ônibus. A Endurb, ela somente gerencia as passagens de ônibus, ela não dá desconto. Então, existem as políticas públicas, existem os programas, e a Endurb ela faz o gerenciamento desses programas e dessas políticas públicas. Hoje, a faixa de idade, né, que a gente está discutindo nessa audiência hoje, abrange aí os alunos de até 18 anos. Como que é feita a distribuição desses valores da tarifa? Então, o aluno ele vai ter um desconto lá de 50%. Então, ele paga 50% dessa tarifa, os outros 50% fica 25% para a prefeitura pagar, e os outros 25% é rateado no sistema. Quando a gente fala que é rateado no sistema, é que o restante da população que utiliza o ônibus que banca esses outros 25%. Então, hoje, qualquer proposta, né, eu acho que a gente tinha que pensar também, e o Everton pode falar melhor sobre isso, para as entidades. Qualquer benefício, as entidades, pelo que eu entendi, elas estão reclamando que elas não têm condições de bancar esse benefício para o jovem. Quando é feito o plano de trabalho, eu não sei se está sendo incluído ou não essa despesa. Até porque, se houver algum benefício para auxiliar essas entidades,
e o plano de trabalho está sendo considerado o valor integral desse benefício, ela teria que reduzir também, ela vai reduzir o receber da prefeitura essa parte do benefício que hoje faz parte do plano de trabalho, né? Qualquer alteração dessa regra, eu acredito que precisa de legislação, e aí a parte orçamentária também da prefeitura, ou se a prefeitura vai jogar para os beneficiários aí, de quem utiliza o sistema de transporte, para bancar esses outros 25%. Então tem uma discussão aí que acho que é melhor aprofundar, né, entender certinho, de fato, o que as entidades precisam e o que, no caso, a prefeitura vai definir, que vai tomar de decisão em relação a isso, e aqui a Endurbe a gente vai fazer o gerenciamento dessa decisão que for tomada entre a prefeitura e as entidades, e a gente vai fazer essa parte do gerenciamento. Acho que é isso, eu fico à disposição aí, caso vocês tenham alguma dúvida, que eu vou acompanhar a audiência aqui, eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você. Melhoras, viu, Everson? Obrigado. Ana. Eu tenho só uma dúvida que eu fiquei pensando aqui. Foi colocado a questão, né, por uma organização que gasta em torno de 8 mil com os usuários do programa, né? E aí eu fiquei me perguntando, será que esses usuários, eles tiveram acesso a isso? Será que eles se cadastraram para poder ter essa tarifa social? Né? Porque daí é algo que também já entra, porque às vezes a organização está custeando tudo isso também, porque está tendo que bancar integralmente, né? Porque quando o estudante ele vai e se cadastra e ele solicita, isso não tem corte de renda para nós. Todo estudante tem direito. Né? Então, assim, será que... A minha pergunta é assim, será que eles todos já procuraram acessar isso? Será que eles têm, né, esse acesso? Porque aí reduziria muito mais. Só que, por outro lado, isso não seria uma aquisição da organização, mas do usuário, né? Isso. E, no caso, quem oferece é a organização. Acho que por isso que não consegue. Porque alguma entidade gostaria de colocar? Como é que estão fazendo? Mas que estão pagando integral, estão, Ana? No caso da Legião, por exemplo, eu sei que estão, né? E esses R$8 mil é o valor do passe integral. Será que são cadastrados? Então, isso seria interessante a gente ouvir. Pessoal das entidades, podem, por favor, nos informar se seria possível o próprio... Hã? Everson. Pode falar, querido. Vereadora, só complementando, o passe voltado para o estudante, ele tem uma regra própria e uma limitação de 50 passes. Então, eu acredito que o aluno que participa, né, desses projetos nas entidades, ele não teria toda essa quantidade de passe disponível para ele ir até a escola, né, ter o estudo normal e também participar da entidade. Então, talvez precisa também ajustar a regulamentação nesse sentido, tendo em vista que a limitação é de 50 passes mensais. Seria como se fossem 2 passes por dia, 25 dias letivos, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Eu entendo e acredito que esse projeto que ele faz, talvez no contraturno ou durante o dia nas entidades, ele não está sendo classificado nessa regulamentação desse passe como de educação. Então, ele estaria aí talvez mais, o que você falou no início da audiência, talvez mais voltado para assistência social ou para um primeiro emprego, algum outro programa, né, que não seria atendido por essa lei que dá o desconto dos 50% para estudante, que aí é para ele ir e voltar somente para a escola. Ô Everson, você tem aí algum levantamento do número de passes estudantes que são oferecidos por mês ou não? Sim. Olha, a gente faz o controle, vereadora, temos como puxar, eu vou ver se eu consigo já pegar para você aqui, e
Mas nós fazemos o controle, sim, dos passes de estudantes por conta da empresa, que ela tem todo o cadastro, né? Como é feito o pedido e a prefeitura paga esses 25%, então a gente acaba fazendo esse gerenciamento, sim. Só um instante que eu já mando para você, para não atrapalhar a audiência, eu vou pegar aqui esse dado e já encaminho para vocês aí. Eu acho que seria legal, sabe por quê? Na verdade, né, os 50%, vamos dizer assim, os 50%, que 25% é subsidiado pela prefeitura, né, os outros 25% pelo próprio sistema, sai do mesmo caixa, não é verdade? Às vezes a gente fica aqui procurando, né, na saúde, na educação, na assistência, no desenvolvimento, onde é que a gente vai buscar dinheiro, onde tem. Mas, na verdade, o caixa é o mesmo, a não ser que haja algum mecanismo de a gente buscar esse recurso de algum recurso que venha de outra esfera. Porque assim, Chiara, o passe estudante, eles podem utilizar, né, ele não é obrigatório que seja só para a escola, tá? Ele pode utilizar para lazer, para cultura. E o Everson, ele trouxe uma questão importante que eu até nem mencionei, mas assim, a questão desta quantidade, né, que ele pode adquirir somente 50. Cada estudante pode adquirir 50. Né? Então, eu não sei, será que a questão da quantidade, o que você falou, de fato, é um caixa da prefeitura, então, assim, vai sair da SEB. De qualquer forma, eu penso que se tiver que aumentar a quantidade e aumentar, né, subsidiar, teria que ser um recurso além do que aquilo que a gente já disponibiliza hoje. Né? Porque o que eu estou entendendo é assim, que, na verdade, nem esses 25% que o usuário teria que dispor, ele está tendo para dispor, e esse custo está ficando para a organização. Né? Porque, assim, para a gente, de verdade, para mim, enquanto SEBS, vamos supor, porque essas notas e essa quantidade que eu passei para você, é levantamento que a gente fez dos cadastros, né? E assim, para a gente, ele sendo estudante, né, é claro que a gente não vai cercear dele ter acesso, porque é uma formação, porque, né, não tem... É que, na verdade, assim, pensa na questão do passe estudante como se fosse só para ir para a escola, mas são para outras... É para o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, do jovem, né? É nessa perspectiva, né? Eu penso como eu penso que os usuários não estão conseguindo suprir nem esses 25% que às vezes acaba ficando a cargo deles. Acho que não devia chamar só passe estudante, vai ter o passe adolescente, né, Ana? Aí já vem a Chiara com adolescente, primeira infância. Mas eu acho certo, eu acho que é o período de formação, né? O estudante, se a gente pensar no estudante do ensino superior, legal, passe estudante, mas deveria ter um passe adolescente, Sabe uma coisa que me veio à cabeça também, mas eu acho que, de repente, seria uma questão de estudo, né? Porque nós temos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? De repente, não sei, ser apresentado como um projeto, no sentido, né? Porque, assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele acaba financiando ações que são voltadas para a criança e para o adolescente. É claro que não são ações contínuas, mas eu não sei, de repente, pensar em termos de legislação mesmo, o que a gente consegue, né? Porque, assim, eu estou dizendo para vocês daquilo que a gente tem no fundo da assistência, né? Em termos dos fundos, né, tanto da criança, do adolescente, do idoso, são apresentados projetos pelas próprias organizações para que seja deliberado. Não sei, de repente estou pensando num caminho, numa possibilidade para a gente estudar também. Claro. Porque não deixa de ser um investimento, né? Sim. No segmento que é atendido, né? Dentro desse conselho. Eu gostei da ideia, né? O conselho apresentar um projeto. E aí entra como um projeto que pode usar os recursos do fundo, não é isso? Aí eu não sei se teria que ter alguma questão de alteração de lei, né? Mas aí seria as organizações, né, participarem, não sei. Eu acho que a gente pode tentar ver por esse viés até que ponto o Conselho Municipal dos Direitos e da Criança poderia custear isso. Passe criança e adolescente. Aí a gente vai ter que pensar. Adorei. Em termos legais, o que é possível que a gente faça, né? Igual os vales da vida, Bolsa Família, Bolsa Gás, né?
os vários passes a gente vai criando? Olha, a Natália Barbie está aqui conosco na audiência, é presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Natália, quer falar alguma coisa? Eu acho que ela deve ter caído. Acho que caiu mesmo. Vou chamar a Geni. Geni, Maria Geni, pediu para falar. Pode falar, bem, fica à vontade. A respeito da legião feminina, nós pagamos o valor integral do passe e também fazemos essa entrega direto para o usuário. Então, eu também queria aproveitar, falar com a Ana, a secretária, né, Ana? Veja bem, se possível, se chegássemos a um acordo de redução do valor que fosse para o valor estudantil realmente, que esse repasse desse valor não fosse tirado da instituição, porque nós vamos precisar dele para reverter em alimentação, que está muito difícil realmente. Então, o pedido é para que os órgãos responsáveis pelo Vale do Esporte, que nos atendessem esse pedido e reduzisse para a Prefeitura o valor, que passasse realmente para Vale Estudantil com relação às entidades sociais, mas que a Prefeitura não retirasse da entidade esse valor, né, do total do passe, para que a gente também pudesse aplicar nos gastos aqui que estão muito fortes, estão muito intensos. Ô, dona Geni, não, a ideia é justamente essa, né? A gente pensar numa possibilidade, porque, assim, é aquilo que eu falei. Dentro do recurso que vocês recebem hoje, a gente sabe que é para custear o RH, toda a manutenção que vocês já têm das organizações. E eu sei que existe um esforço por parte de muitas organizações, que, inclusive, demonstram para a gente na proposta, no plano de aplicação, né, de que forma que vocês vão fazer. Então, eu sei assim, que esse custeio, né, na verdade, assim, vocês se esforçam para conseguir, né, manter. Né? Então, por isso que a gente fala, a gente não proíbe. Quando a organização coloca, não, olha, não vou aceitar. Né? Mas, em hipótese alguma, passa pela cabeça da gente a questão de reduzir, né? Até porque o máximo que a gente deu agora de reajuste foi 10%, né, para esse ano dentro desse serviço, mas não seria a questão não de retirar recurso de ninguém. Tá? Tá bom, Ana. Obrigada, viu? A Legião agradece imensamente essa oportunidade de debater essa questão e de levar ao público, à comunidade, as dificuldades que as entidades estão passando. Sabemos que a SEBS nos acompanha aqui, não só na orientação técnica, mas procura repassar para a gente aquilo que precisa, e sabemos da dificuldade que ela encontra. E a vereadora Chiara é uma oportunidade que está dando às entidades de realmente questionar e resolver essa questão. Nós é que agradecemos. Eu estou aqui com toda a legislação em mãos, tentando encontrar onde que fala dos 50%. Né? Então, eu tenho uma lei aqui de 2013, Lei 6.422, que no artigo 32, né, ela altera o artigo 32 da legislação, 4.035, que é a de 96. Então, esse artigo 32, em 2013, ele passou a ter a seguinte redação: será concedido de forma de decreto regulamentador uma redução tarifária que poderá ser suportada tanto pelas empresas concessionárias do sistema quanto pelo poder público municipal, aos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino profissionalizante e do ensino superior. E aí fica a cargo do poder público decidir pelo percentual do valor de redução tarifária, né? Então, em cima dessa regulamentação aqui, eu acho que há uma flexibilidade muito grande, né?
quase que assim uma autonomia para que a prefeitura realmente faça essa distribuição, né? E aí o quanto fica para a prefeitura e o quanto fica para o sistema. Não é engessado. Não é engessado, né? Aqui a gente está trabalhando com 50% estudante, 50% dividido 25 para cada um, né? 25 para o sistema, 25 para a prefeitura. Então, há uma flexibilidade com relação a isso também que pode ser ainda questionada, né? Eu ainda gostaria aqui de... O Gui, vou registrar sua presença aqui, registrar a presença do Guilherme Guerriel aqui conosco. E vou pedir licença para você, que eu quero ouvir o nosso secretário. Deixa ele por último, porque é onde a gente aperta. Dali que vem o dinheiro, né? E é possível distribuir, já vimos aqui. Bom dia. Bom dia, vereadora Chiara, que preside essa audiência, ao vereador Gilson, o Serginho, que nos acompanha, o Berriel e a todos que estão nos acompanhando. Eu gostei muito da sua fala e da sua sugestão, que era de repente, relacionado ao primeiro emprego, a gente verificar alguma coisa que poderia ser vinculada com a área educacional. Isso seria talvez algo para a gente tentar analisar a legalidade disso, se existiria, porque na educação realmente a gente tem uma tranquilidade financeira e orçamentária que daria para justificar. Não sei se daria para enquadrar em algo educacional, se é realmente só social, mas algo que a gente pode, de repente, analisar, né? Fazer essa desvinculação. Ou até mesmo, de repente, como a CDCOM é quem trabalha com emprego, de repente a gente pensar algo relacionado a esses convênios do primeiro emprego, não só ser relacionado a SEBS, mas também a CDCOM, igual a gente estava falando do passe saúde, né? Então, de repente, a gente consegue fazer essa desvinculação também. Outra alternativa aí para a gente analisar. Mas é isso, né? A gente tem o custo do passe estudante, agora a gente, igual a Ana falou, ela questionou o jurídico relacionado ao parecer do que a gente poderia pagar da educação. Veio esse retorno que a parte do fundamental a gente paga, já é 1/3 aí um pouquinho a mais de 1/3 do valor, já ajuda um pouco a desafogar a SEBS, né? A gente sabe do aperto que a SEBS tem. Hoje, eu diria que mais de 50% até 60% do orçamento da SEBS é relacionado a repasse para entidades, até mais do que a própria folha de pagamento dela no ano. Então, é algo que a gente tem hoje, sem as entidades, quando elas falam, às vezes, de parar, realmente, eu acho que se uma entidade parar, o efeito na cidade não vai ser bom, porque vai afetar a população ali, os contribuintes, né, que são atendidos nessas demandas. E analisar essa possibilidade. Se a gente conseguisse fazer uma vinculação, de repente, positiva e legal do primeiro emprego, dessas crianças aí que queira que não é uma formação, não sei se a gente conseguiria encaixar como educacional com a educação, seria sensacional. E conforme a Ana falou, no plano de trabalho, até onde eu sei, não tem nenhum impedimento do gasto com o Vale Transporte. O porém é que eles já estão tão estrangulados nos gastos que o repasse já está no limite, e esse recurso eles acabam nem tendo como colocar no recebimento do convênio, do termo de colaboração, e arcando com recursos próprios. Uma outra saída, caso não seja legal essa parte da educação, é a gente tentar vincular essas crianças, esses adolescentes que estão nesse programa de primeiro emprego, desde que credenciado pela entidade, com aval das secretarias gestoras aí, eu não sei se vai ter que mexer em lei ou não, para que seja pelo menos esses 50 passes mensais aí, que elas tenham direito a pagar os 50% só. Já diminuiria um gasto de 8 mil mensal, igual a diretora da entidade falou, para 4 mil. Já é uma saída também de um município conseguir ajudar nesse custeio. Não sei como é que funcionaria, porque eu acho que o passe estudante ele é vinculado direto à pessoa física, né? Esse cadastro. Então, teria que abrir alguma exceção para esses casos de repasse para a entidade e tudo mais. Então, acho que a gente tem algumas opções aí para analisar, tanto a parte da educação, quanto a parte da própria CDCOM, e como essa parte, de repente, fazer essa vinculação da entidade também podendo
aproveitar esses 50% dos 50 passes iniciais. Eu nem sei quantos passes um adolescente aí que está nesse programa Primeiro Empregos eles utilizam por mês, mas pelo menos a gente sai com algumas opções assim para serem analisadas. Perfeito. Eu só tiro uma dúvida minha. No Passe Saúde, quem faz a recarga do cartão é o usuário ou é a Secretaria de Saúde? A Secretaria de Saúde. Então, imagino que no caso, por exemplo, as entidades poderiam fazer a recarga de um cartão, por exemplo, de estudante para esses adolescentes que são atendidos por elas, né? Eu teria que verificar a parte da legislação. O cartão saúde, ele é avulso ou ele é um cartão fixo? É um cartão fixo. Foram confeccionados cartões à parte daqueles convencionais da Transurb mesmo. Tá. Então, aí fica na posse da Secretaria de Saúde e, conforme forem solicitados, faz a análise e encaminha para o usuário. Como esse passe saúde a gente paga ele o valor real, né, o valor de hoje de mercado de R$ 4,85, para esse caso das entidades que a gente comentou, talvez pode ter que mexer na legislação, porque a gente estaria falando de um passe com desconto, né? Diferente do passe saúde, que eu acho que a gente custeia com valor integral. Perfeito. Eu gostaria de ouvir do Everson, se tem esse volume, Everson, porque quando a gente fala assim, olha, nesse modelo hoje, 25% é custeado pelo próprio sistema, né? Por mais que a gente entenda que para a prefeitura seria um alívio, né? Porque você pensar assim, não, a prefeitura de alguma forma está repassando valores que vão para o passe. E estão repassando valores que vão para o passe em valor integral, vamos dizer assim, né? Porque sai da entidade, mas indiretamente está saindo da entidade e da prefeitura. Se de repente passa para 50% e 25% só desse passe vai ser custeado diretamente para a prefeitura, a gente tem que entender que está reduzindo bastante para a prefeitura. Mas a gente está acrescendo 25% do valor do passe para o sistema, né? E aí a gente precisa entender o impacto disso no valor da tarifa, certo? Está sem som. Conseguiu? Então, vereadora, tem 3.440 estudantes cadastrados, né? Em termos de circulação, teve a utilização 93 mil durante esse mês, agora desse último mês, agora que nós fechamos mês de setembro. Mas cadastrados, então, são 3.440 estudantes nessa faixa de idade até 18 anos. Até 18? Certo. Com relação à distribuição, é aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. 50% é pago pelo aluno, é feito pagamento pelo aluno, 25% é pela prefeitura e 25% dessa despesa é rateado para os demais usuários do sistema de transporte. Então, de qualquer forma, né, aí cabe a regra que vai ser criada para esse tipo de passe, se a prefeitura vai bancar os 50%, se vai bancar só os 25%, se o resto da população vai custear esses 25% restante, como que vai ser feito, ou vai ter uma regra nova, aí se for para as empresas também, aí a gente tem o impacto do custo das empresas, que indiretamente ela acaba retornando para o usuário, né? Não tem... Acaba voltando para o usuário. Mas é isso, eu não sei se eu respondi todas as perguntas agora. Respondeu sim. Era isso que a gente queria saber, eu agradeço. A Sorri está aqui conosco, quem que está aqui? Laura, você quer falar alguma coisa? Porque eu sei que a Sorri também teve já uma queixa a respeito do passe saúde, né? A dificuldade. Quer falar alguma coisinha? A gente já aproveita. Laura é coordenadora de área da Sorri. É coordenadora de área da Sorri, né? Bom dia, viu?
Na verdade, com relação aos passes, o passe saúde, então, para os pacientes que são encaminhados para a rede SER, esse não temos nenhum tipo de problema. Então, quando o paciente vem encaminhado, ele faz uso desse cartão. Quando nós atendemos 3 convênios, né? Que é da educação, da assistência e o da saúde. O da assistência são para pessoas com deficiência, então esses têm o cartão cidadão, então também não temos problema. O que a gente tem dificuldade é com relação aos usuários encaminhados pela educação. Esses, eles não entram no cadastro do Passe Saúde e muitas vezes eles não têm deficiência, né? São pessoas que têm algum transtorno de aprendizagem, então esses a gente tem um pouco mais de dificuldade com relação ao transporte. Na educação? Sim. Os usuários que são encaminhados pela educação. Entendi. A gente vai buscar na educação, a gente vai encontrar problema na educação, já estou vendo já. Se eu não me engano, já tem algum processo em análise para a educação custear esse recurso, desses passes. Tem um projeto de lei em andamento, né? 22. Acho que não sei se ele está na Câmara ou não. Então existe já a gente já verificou essa demanda e tudo, e a gente já fez, como a educação tem esse recurso, parece que já teve até parecer favorável nesse sentido, como o professor que direciona o aluno para esse atendimento na Sorri e na PAI, eles também iriam custear também esse transporte desse pai e desse aluno até a entidade. Isso é muito importante, né? Porque a maioria são realmente dependentes de pai e mãe, né? Não tem como irem sozinhos, então... Inclusive o promotor Lucas, que também já defendeu essa ideia e está defendendo com relação às crianças poderem ter esse transporte, porque foi questionamento de vários pais. Eu acredito que a Sorri sabe melhor que isso, que atende ali os pais e as crianças diariamente. Eu ouvi que tinha muita falta, né, nos atendimentos por conta de pais não terem como se locomoverem até a entidade, não é isso? Sim, esses usuários do convênio da educação são crianças, né? Então não tem como ir sozinho, precisa que o pai ou algum responsável os acompanhe. E aí nós fazemos toda uma articulação, de repente concentrar os atendimentos uma vez por semana, para que essa pessoa consiga ter uma adesão, mas mesmo assim a gente tem bastante dificuldade, tem bastante falta nesse sentido. Maravilha. Nós não temos os representantes aqui das empresas do transporte coletivo conosco, mas nós temos o Elson aqui da Brambila. O Elson, quer falar alguma coisa? Tem alguma ideia? Né? Eu convidei para ouvir realmente, porque alguém que tem a logística na cabeça, imagina custos e tudo mais, de repente pode colaborar com a gente aqui com alguma coisa que nem passa pela nossa cabeça, né? Bom dia, Chiara. Bom dia a todos que estão participando dessa audiência pública. Inclusive, estou agradecido por ter recebido o convite, que são temas importantíssimos para a nossa sociedade. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu quero te pedir desculpa, porque eu fiquei ativando meu microfone aqui umas 3 vezes, porque eu recebi uma mensagem assim aqui, que você pedia para eu ativar o meu microfone, aí eu ativava e você desativava, mas agora eu parei de ativar. Então foi por isso que eu ficava ativando a mensagem. Não fui eu. E você pediu para eu ativar. Mas vamos lá. Ô Felipe, olha, o Felipe que está desabilitando o seu microfone, viu, Elson? Não, mas é que você pede para habilitar e eles habilitam, então não tem problema. Vamos lá. Já cumprimentei a todos, quero aproveitar essa oportunidade. No primeiro momento, quando eu recebi o seu convite, eu achei que pouco eu poderia contribuir com a sua audiência, mas eu acho que eu posso contribuir sim. Bom, primeiro eu preciso prestar alguns esclarecimentos sobre o transporte escolar fornecido pela Prefeitura em convênio com o Governo do Estado. Esse convênio atende a todos os estudantes que residem a mais do que 2 quilômetros da sua escola onde está matriculado. Algumas exceções, não tão poucas, são autorizadas pela prefeita municipal, que ela deu continuidade a esse atendimento desde o governo anterior.
Quero explicar melhor, então. Vamos primeiro da Sorri. Realmente, nossa empresa não transporta nem alunos da Sorri. Por que nós não transportamos? Não sei. Porque nós transportamos a PAI sem custo nenhum para a PAI. A PAI não paga 25, 50, não paga nada. Nós transportamos para a PS, para o CEDAL, para o Lar de Cegos Santa Luzia, ou seja, para todas as entidades conveniadas com a Secretaria de Educação, a Secretaria oferece esse transporte, inclusive para os especiais, de porta em porta e sem nenhum custo para o aluno ou para a entidade. Então, com relação a Sorri, eu pergunto aí para a representante da Sorri se eles fizeram essa solicitação para a Prefeitura. Porque se eles fizerem a solicitação, eu não vejo motivo nenhum de não atender, não incluí-los no transporte. Com relação à Legião Mirim, nós transportamos, sim, muitos alunos da Legião Mirim. Tá? Por quê? Porque no turno escolar, e realmente a lei é dura nesse sentido, é somente para o estudo, para a escola, nós transportamos. No contraturno, a aluna que vai para a escola e depois vai para a Legião Mirim, nós não transportamos. Nós não temos essa autorização. É o mesmo usuário, é a mesma usuária, mas o sistema não liberou para o contraturno. Então, por esse motivo que nós não transportamos. Os alunos que residem a menos que 2 quilômetros das suas escolas, nós temos hoje por volta de 400 alunos que a Prefeitura, que a senhora secretária municipal de Educação e a prefeita autorizou a inclusão deles no transporte desde que hajam vagas nos ônibus que faz aquele setor sem custo adicional nenhum para o município. E nós concordamos. Então, são mais quase 400 alunos que hoje nós transportamos porque existem vagas nos ônibus. Todas as vezes que o Estado nega o transporte para o aluno, porque ele mora a menos que 2 quilômetros da sua casa, a Prefeitura nos consulta. Dá para incluir esse aluno no transporte? Sim. Sem alterar custos? Sim. Sem colocar ônibus extra? Sim. Então, nós colocamos os alunos. Esses alunos são contemplados pela Prefeitura, mesmo sendo alunos do Estado, inclusos na apólice de seguro da nossa empresa, sem custo adicional nenhum. Com relação a essa discussão, a secretária do Bem-Estar Social, ela tinha dito no início aí que o aluno paga 50%, o aluno não, o usuário paga 50%, o aluno. E a SEBS pagaria os outros 50%. Mas já foi devidamente esclarecido que a SEBS, se paga os 25%. E esse sistema de 25%, ele é praticamente exclusivo de Bauru, tá? Nos 2 últimos anos, o transporte coletivo geral passou por dificuldades severas e a nossa empresa também faz o transporte coletivo de Lins. Lins, nós fizemos o mesmo pedido para a Prefeitura, que nos auxiliasse durante a pandemia no transporte dos idosos acima de 60 anos de idade, que lá é 60, e dos usuários da saúde e dos usuários das entidades. Lá não foi aprovado. E eu sei que aqui, agora eu fui buscar a informação, Bauru aprovou o repasse dos 25%, tá? Então é uma lei municipal. Fora disso, nós estamos à disposição dos vereadores, da Secretaria de Educação, da SEBS, para auxiliar em tudo o que for possível pela nossa empresa. Eu acredito, o que falta é uma reunião entre secretários das entidades, tá? E a secretária da SEBS com a secretária da Educação, expor essa necessidade, porque na verdade o aluno, hoje por exemplo, nós transportamos mais ou menos uns 300, 400 alunos também no contraturno. Já existe essa modalidade, o aluno que estuda de manhã em período normal e 2 ou 3 vezes por semana ele retorna no período de contraturno. Se ele estuda de manhã, ele retorna à tarde para a escola para ter aulas específicas da sua necessidade. Então, tudo isso, inclusive, é aprovado e licitado e contratado, está no contrato.
a obrigação de fazer esse trabalho também, ok? Então eu fico aqui ouvindo, continuo na audiência, à disposição de qualquer um que queira me perguntar ou pedir algum esclarecimento. Elson, obrigada, viu? Contribuiu bastante. Eu estou aqui em mãos com o projeto de lei número 99/22, realmente está tramitando aqui na Câmara, tá? Ele autoriza o município de Bauru a arcar com o subsídio dos passes de transporte coletivo dos alunos matriculados nas escolas públicas municipais, com a finalidade de atendimento na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Bauru e no Centro Especializado de Reabilitação Sorri Bauru. Está tramitando realmente, tá? É de autoria do Executivo? Sim, esses sempre são. Quando mexe com recurso, né? Por isso que a gente não apresenta nada nesse sentido. Certo? Com licença, Guiara. Oi, pode falar. Com licença. Pode falar. O da APAE já são mais de 600 alunos transportados diariamente, tá? Em período da manhã e da tarde. Então, eu acho que esse projeto de lei aí, se incluiu a APAE, está totalmente necessário, porque a lei federal diz o seguinte: alunos residentes na zona rural e portadores de alguma necessidade especial é obrigado a transportar. E nem o Estado, nem o município nega nenhum tipo de solicitação desse transporte. O que nós não temos, não sei o motivo, é da Sorri. Ana. Ai, desculpa. Tá, Ana. Eu não sei se tem alguém da educação, mas, pelo que eu entendo, esse transporte é realizado para os alunos que aí sim é convênio com a educação. Existe uma escola... A escola da PAI. Exato, tá? Que diferencia do serviço de saúde ofertado, nesse caso aqui, discutido pela Sorri. O que eu sempre ouvi foi realmente isso. Quando o serviço é da educação, ele conta, né, com esse amparo legal. Mas quando são outros serviços, aí não. Né? E acho que é essa a dor da Sorri, né? Porque, na verdade, o atendimento ele é de saúde, mas ele tem um objetivo educacional, né? Que é a fono, psicóloga, né? Esse tipo de atendimento. Né? Apenas para complementar, se você me permitir. Claro. Por determinação judicial, nós atendemos sim alguns usuários da Sorri, tá? Mas foram pais que entraram no Ministério Público e o Ministério Público entrou na Justiça e o juiz determinou o transporte. Então, são exceções, mas nós temos sim transporte para a Sorri na exceção. O interessante, né, Elson, que é importante a gente registrar, que esse transporte, você disse que ele é porta a porta, né? Você pega ou pega no ponto? Não, porta a porta. Porta a porta. Você sabe por quê? Normalmente não, são crianças que precisam de auxílio. São crianças portadores de alguma deficiência. Muitos cadeirantes usam cadeira de roda. Então eu tenho que pegar na porta de casa mesmo e entregar na porta de casa para o responsável. Entendi. Eu acho que é uma coisa interessante para se pensar, né? Porque são atendimentos contínuos, não é isso? Então, é importante a gente pensar que, de repente, né, essa questão de pegar porta a porta pode, muitas vezes, eliminar a necessidade de um acompanhante até. Né? Em muitos casos, eu acho que seria até possível. O que eu acho que a sociedade agradece bastante, né? Mas eu acho que é importante, viu, Elson, a gente pensar aí nesse atendimento pela empresa, né? Acho que nós temos que buscar. Registrar a presença aqui do vereador Locadora também. E a Natália Barbie está aqui, representando, né, como presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. E eu gostaria de passar a palavra a ela. Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Obrigada, gente. Bom dia a todos.
A minha conexão caiu, peço desculpas, mas parece que foi feito um questionamento, né, pela secretária do Bem-Estar Social em relação a este conselho, no qual a gente, enquanto conselho, a gente tem um fundo, né, municipal do direito da criança e do adolescente, no qual é captado recurso através de imposto de renda, através de multas tributárias, né, multa de toda a esfera aí do judicial. O que acontece? Hoje nós temos uma resolução número 137 de 2010, que é uma resolução do CONANDA, no seu artigo 15, ele explana algumas situações no qual o fundo pode deliberar e utilizar os recursos. E aqui, pelo que eu dei uma olhada, em nenhum momento fala de vale transporte ou algo do gênero. E aí, o que eu, enquanto conselho, posso me comprometer? Foi o que eu falei anteriormente. A gente fazer uma nota técnica, fazer esse levantamento, porque a gente precisa de levantamento de dados, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo, e remeter isso para o jurídico. Se a gente conseguir uma autorização, com certeza o conselho se dispõe a auxiliar, né? Mas assim, a gente não consegue pensar em algo contínuo, porque o fundo, ele depende de doações, de destinações. Então, a gente nunca sabe quanto vai ser, né, essas destinações, qual é o saldo. E, geralmente, o dinheiro que nós temos hoje em caixa, ele é utilizado para projetos que visam aí a garantia de direito da criança e do adolescente, e esses projetos geralmente ele tem aí um começo, meio e fim, e uma durabilidade aí de 2 a 3 anos. Então, enquanto conselho, a gente se compromete, sim, a estar conversando, dialogando com a Secretaria do Bem-Estar Social ou com as outras políticas e verificando aí a necessidade de uso desse recurso. Ok, Natália, eu agradeço, viu? Olha, eu gostaria de abrir aqui a palavra, caso alguém queira fazer mais alguma colocação, que eu acho que agora nós temos que correr atrás de pensar em tudo isso que foi colocado na nossa audiência, né, e buscar. Acho que cada um tem uma tarefa aqui, né, e aí acho que a gente pode voltar a se encontrar, né, e de repente com algum encaminhamento mais sólido. Eu vou deixar para o Everton a tarefa de falar com a prefeita, tá? Sobre qualquer possibilidade nesse sentido, porque a gente depende também muito, né, dela. Ok? Gilson, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Acho que agora é caminhar para ver se essas propostas elas se efetivam efetivamente, né? Isso, é isso aí. Então, eu agradeço a participação de todos nessa audiência e damos por encerrada às 10h45. Uma boa tarde a todos.